Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de feriado, né? Hoje feriado nacional aí em todo o país, mas vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar sobre o jogo de domingo, né? Contra o Ituano, novidades aí sobre ingressos, a confirmação que o Ituano não vai pagar a multa para que o Vinícius Paiva jogue essa partida, né? Jogador que pertence ao Vasco. Vamos falar também sobre STJD, que amanhã tem o julgamento aí de esporte, né? O julgamento não é nem Vasco Esporte, o julgamento é do esporte, pela confusão lá que aconteceu na Ilha do Retiro. O Vasco pode acabar ganhando os pontos. Tem a opinião do Edmundo aqui sobre essa situação. Então, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Chegou o mês de novembro e novembro é o mês da Copa do Mundo. E lá no OneFootball você vai ficar por dentro de tudo, de todas as notícias sobre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Catar. Para ter tudo na palma da sua mão, basta baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem também o QR Code, você aponta a sua câmera e baixa completamente de graça. O OneFootball tem todas as informações da Copa que está chegando, então não fique de fora. Enfim, vamos começar falando aqui de Ituano e Vasco da Gama, né? O jogo que acontece aí no próximo domingo, que é a final da Série B, né? O jogo que vale o acesso. Quem ganhar está na primeira divisão, o Vasco pode subir com o empate. É claro, né? Isso sem levar em conta o julgamento que acontece amanhã, e o Vasco pode ganhar 2 pontos e aí já iria para Itu classificado. Enfim, o Ituano confirmou que realmente não vai utilizar o Vinícius Paiva, que é um dos principais jogadores do Ituano, né? Atacante que pertence ao Vasco da Gama e está lá no Ituano por empréstimo. Vinícius Paiva não enfrentará o Vasco da Gama no domingo. O Ituano, para utilizar o jogador, teria que pagar ali R$1 milhão, que é a multa, né? Para poder que o jogador enfrente o seu ex-clube. Isso aí está em contrato. E numa entrevista concedida ontem, o técnico do Ituano, Carlos Pimentel, confirmou que o valor não é viável para a diretoria do Ituano e por isso o jogador não será utilizado. Então, Vinícius Paiva, lei do ex, não vai ter, né? Não será utilizado. Falando ainda sobre essa partida, 14 mil ingressos já foram vendidos. Então, os ingressos estão acabando, né? Porque foram colocados ali cerca de 16 mil ingressos à venda, né? E 14 mil já foram vendidos. Para a torcida do Vasco, foram disponibilizados 4 mil ingressos, e esses 4 mil já acabaram. Ontem à noite, os ingressos para a torcida do Vasco foram esgotados. Então, o setor ali destinado aos vascaínos, 4 mil vascaínos, né, estarão lá para acompanhar essa partida e tentar levar o Vasco para a primeira divisão, né, empurrar o Vasco aí para esse acesso. Teremos casa cheia. O Ituano tem uma média de público lá no estádio deles de 3, 4 mil torcedores, né? Não costuma lotar o estádio. Mas como esse é o jogo, talvez o jogo mais importante da história do Ituano, é claro que houve uma mobilização na cidade, né? Então a cidade de Itu inteira vai acompanhar essa partida lá no domingo. 14 mil ingressos já foram vendidos e os ingressos ali de visitante já estão esgotados, né? Os vascaínos também fazendo a parte, né, dos vascaínos e vão comparecer para empurrar o Vasco para esse acesso. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de STJD. Bom, uma informação de agora, que saiu há poucos minutos aqui dos companheiros do canal Atenção Vascaínos, é que o procurador do STJD, Ronaldo Piancetti, encaminhou o seu pedido ao presidente da 4ª comissão, que julgará o processo Sport Vasco. E nesse pedido, o Piancetti solicitou o adiamento da sessão por admitir necessidade de incluir novos pontos ao processo. O procurador solicita a inclusão do goleiro Rolls do Vasco com fundamento no artigo 254 por agressão e do Vasco da Gama no artigo 257 do CBJD
por participar ali de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, e Paulo Brax foi isento e não foi incluso em pauta. Por entender que todos devem ser julgados no mesmo instante, ele sugere o adiamento, o que será analisado, né, amanhã. O julgamento está marcado para as 14 horas e há uma enorme briga de bastidores por adiar ou não esse processo pelo peso esportivo e político. Bahia e Ituano entraram como terceiros interessados ontem e passam também a ter olhos para o processo que, caso puna o Sport com perda de pontos, beneficiará o Vasco da Gama e poderá prejudicar os demais. A maior discussão é sobre a perigosa jurisprudência em caso de adiamento. Como informação, o House pode pegar até 6 jogos de suspensão e o Vasco ser multado em 20 mil, segundo as penas impostas ali pelo CBJD, caso eles sejam incluídos em pauta. Então, acho que, assim, sinceramente, eu acho que vão acabar adiando esse julgamento, tá? Eu acho que o SJD quer esperar o resultado ali, vai torcer pro Vasco subir no campo para eles conseguirem punir o Sport sem nenhuma dor de cabeça. Política, meu amigo, é política, não tem jeito. Mas enfim, o Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, comentou, né, sobre as possibilidades do Vasco ganhar esses 2 pontos no tribunal. Porque tem muita gente falando, né, se o Vasco ganhar esses pontos no tribunal vai ser vergonha, vai ser uma mancha na história do Vasco. O Edmundo não concorda não. Segundo ele, se tem direito, tem que buscar. Confira só. Eu não sou entendedor da lei, mas se tiver a possibilidade e for honesto, for justo, eu acho que o Vasco tem que ir atrás. Eu acho que não fica manchado, porque foi muito público e notório que houve o facilitamento da entrada dos torcedores do Sport, levando o risco para os jogadores do Vasco, pela indignação, né? Porque o Sport é muito forte jogando em casa na Ilha do Retiro. E se ele vencesse, ele ficava com o mesmo número de pontos do Vasco. E agora ele estaria na frente, né, se ele tivesse conquistado os 3 pontos, né? Ou teria a possibilidade com a vitória na última partida. Eu acho que faz parte você buscar os seus direitos via justiça, mas o Vasco teve tudo nas mãos, né, cara? Passado esse jogo do Sport, vieram 2 jogos em casa. Se o Vasco vencesse os 2, no caso, por culpa até do Sport, do Ituano e do Londrina, ninguém ganhou. Quando o Vasco ganhou de 2-1 do Criciúma, os times que estavam atrás, ninguém ganhou. No máximo empataram. Então o Vasco só com um empate com o Sampaio Corrêa estava de volta à primeira divisão. E aí o Vasco sucumbiu, deixou escapar a oportunidade. Eu acho que dentro de um clube de futebol, todos os setores têm que trabalhar. Comissão técnica, diretoria, jogadores, torcida e o jurídico, sabe? Departamento médico e o jurídico. O jurídico tem que trabalhar. E se há essa possibilidade, tem que buscar. Né? Eu, por exemplo, acho que o 87 é do Sport. É um título de direito. Talvez, de fato, o do Flamengo seja o de fato, que era o campeonato que tinha os melhores clubes, os maiores clubes. Mas o de fato, o campeonato promovido pelo módulo branco, amarelo, cor de abóbora, sei lá como é que era o nome daquele módulo, foi o título do Sport. Então, se o Sport teve direito lá atrás, depois teve o retorno do Fluminense também, vindo direto da Série C para a Série A. Se tiver na lei e for bom para todo mundo, o Vasco tem que correr atrás do seu direito e não se envergonhar, porque vergonha, na minha opinião, é ficar 3 anos seguidos na segunda divisão. Bom, e eu concordo com o Edmundo. Acho que se o Vasco tem direito aos pontos, tem que buscar os pontos. Chega de ser bonzinho, né? O Vasco é o time que é sempre prejudicado, é o time que é VAR descalibrado, é linha traçada errada, é sempre contra a gente. Então, uma vez que for a favor, o Vasco tem que buscar os seus direitos. Se os pontos vierem na justiça, meu amigo, o Vasco passou o campeonato todo no G4. Tem essa de tapetão, não. O time passou praticamente as 38 rodadas dentro do G4. Então, sem essa de cair em conversinha fiada. Se os pontos vierem é porque o Sport fez merda, culpa do Sport, não nossa. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!